Muito bem, você pode abrir a Bíblia em Efésios 5. Quero lembrar que você deve ter uma Bíblia, um suporte para anotações e, em adicional, aqueles que estão online, procurem um lugar onde não haja distrações. Que a gente possa prestar atenção na palavra do Senhor. Também quero lembrar, se você está aqui, você está conectado no Wi-Fi da IBV, você desconecte, por favor, para poder deixar o sinal todo para aqueles que estão em casa. Nós temos visto em Efésios 5 que aquele que aperta o botão e não responde, ótimo, aí, clica aí. Não está indo. Ótimo, obrigado. Então nós temos visto que quem vive para Cristo imita a Deus no estilo de vida sacrificial próprio dos santos e com ações de graça. Nós temos visto o que deve ser visto na vida de quem vive para Cristo. O texto diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, e nós comemoraremos isso na ceia. Também vimos o que não deve ser visto na vida de um cristão, aquele que vive para Cristo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Por fim, nós vimos semana passada, porque essas coisas não devem estar no meio de quem vive para Cristo. Desde o versículo 5 a 7 diz, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. E hoje nós veremos o último trecho, versículos 8 a 14, a vida do imitador de Cristo dá testemunho sobre a sua posição em Cristo. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas da carne, antes exponham-nas à luz. Porque tudo o que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Muito bem. Então, semana passada nós vimos o que deve ser, nas últimas semanas nós vimos o que deve ser visto na vida de quem vive para Cristo. Duas ordens que ele dá: ser imitadores de Deus e viver em amor sacrificial como Cristo nos amou. Depois nós vimos o que não deve ser visto na vida de quem vive para Cristo, o que é impuro, não deve ser nem mencionado. Ok? E é aquele sentido de ser nomeado, de ser colocado entre nós como uma prática. E também a resposta desse mal é a gratidão. A resposta à imoralidade sexual, à cobiça, à impureza é a gratidão. Depois nós vimos por que essas coisas não devem estar na vida de quem vive para Cristo. Ele dá uma ordem à certeza, estejam certos disso. Fique sabendo, lembra? Fique sabendo. E ele dá uma série de características de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Então ele dá uma ordem contra o engano. Não sejam enganados por palavras vãs. Ok? E depois
ele dá uma ordem que divide. Lembra? A única coisa que divide o corpo é o pecado. A única coisa que pode promover a separação de membros do corpo de Cristo é o pecado. Pecado não tratado, pecado não confessado, ele deve dividir. A gente viu a pessoa que vive, aquele texto de 1 Coríntios lá que Paulo fala assim, né? Se você tivesse que separar dessas pessoas e tal, sendo elas do mundo, vocês teriam que sair do mundo. Mas eu estou falando daqueles que afirmam ser cristãos e vivem dessa maneira, vivem na imoralidade. Então esses você não deve nem comer com eles, você não deve ter comunhão com eles. E hoje nós vamos ver que a vida do imitador de Cristo dá testemunho sobre a sua posição em Cristo. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Brilha Jesus. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo ele inicia essa parte chamando atenção novamente ao passado daqueles irmãos. Parecido com o que Paulo fez no capítulo 2. Lembra capítulo 2? Versículos 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. E agora Paulo, ele coloca um elemento aqui, ele usa o contraste de trevas e luz. Ele diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Quando ele fala de escuridão ou trevas, ele está dizendo daquela noite, mas não como o sentido da noite ali fora, no céu, mas como uma cegueira da alma, né? Uma noite espiritual. O dicionário define essa palavra como a ignorância a respeito das coisas divinas e dos seres humanos, da impiedade e imoralidade que o acompanha, junto às suas misérias consequentes no inferno. Então isso é trevas aqui. Pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que as governa. São governados pelas trevas. E ele contrasta isso com a luz. Ou seja, desde uma luz emitida por uma lâmpada, né? As lâmpadas que a gente tem aqui no prédio ajudam a gente a enxergar melhor, mas ele não está falando dessas lâmpadas aqui. Novamente, ele está falando de algo espiritual. O dicionário também define essa palavra como uma metáfora de que Deus é luz, porque a luz tem a qualidade de ser extremamente delicada, sutil, pura, brilhante, da verdade do conhecimento, junto com a pureza espiritual associada a ela. Estava assistindo esses dias, tem um canal de YouTube que as meninas gostam de assistir, sobre ciência, mas que é para uma linguagem de criança, tá bom? Eu não vou mencionar, porque eu não sei se dá problema isso aí depois. Mas ele estava mostrando sobre uma substância luminosa, fluorescente, que ela é utilizada em diversos materiais, e ele está mostrando uma técnica para você descobrir que esse elemento está na composição de algumas coisas que brilham no escuro, ou brilham quando você joga uma luz negra sobre aquilo. E ele mencionou o papel. Ele falou assim, o papel tem essa substância, que é fluorescente. Por que eles fazem isso? Porque nós queremos, né, nós temos uma expectativa de que o papel seja extremamente branco. Ele tem que ser limpo.
É verdade? Você vai comprar uma folha sulfite, se tiver uma manchinha ali, esse papel aqui é mais ou menos, né? Por isso também a resistência do papel reciclado, que até hoje tem dificuldade do pessoal usar o papel reciclado, porque ele tem um aspecto que não é limpo, parece uma coisa suja. Pois é, a luz faz isso, né? Ela dá o aspecto de limpeza. E de novo eu estou lembrando do lençol da Dona Lindaura pendurado, quando William, Ellen e Jaque brincavam no quintal, e ela falava assim, nem chegue perto desse lençol, quase luminoso, de tão branco que ele estava ali pendurado. Essa é a imagem que Paulo quer passar aqui com essa palavra luz. Uma verdade moral, uma verdade espiritual. A gente pode ver esse mesmo tipo de contraste usado pelo Senhor Jesus. Em João 3, quando ele está conversando ali com Nicodemos, ele fala, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que elas são realizadas por intermédio de Deus. Interessante que Paulo aqui, que o Senhor Jesus aqui usa esse contraste de luz e trevas, não para mostrar que aquele que se aproxima do Senhor Jesus tem boas obras para mostrar, mas para primeiro, né, mostrar o quão sujo ele é. Ele precisa de um Salvador, e ele reconhece isso quando se aproxima da luz. Mas também ver claramente que aquilo que ele produz de bom é produzido pelo Senhor Jesus, e não pela sua própria capacidade ou pela sua própria pureza. Interessante, também Paulo usa isso em Efésios, o que ele usa aqui em Efésios 5, se a gente comparar com Efésios 2 e João 3. Então, aí, 3 versículos, o primeiro é de João 3, 3:21, fala, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Efésios 2, versículo 10, Paulo vai falar, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E Efésios 5, ele vai falar, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Será que bondade, justiça e verdade têm relação com as obras as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos? Será que essas coisas têm alguma relação das obras realizadas por intermédio de Deus, que Jesus está falando? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque os temas são os mesmos e os termos usados são muito parecidos. Agora, uma vez que aqueles irmãos eram trevas e agora eles eram luz, Paulo dá uma ordem que tem a ver com o bom testemunho. O bom testemunho vivendo na luz. O que Paulo faz aqui em Efésios 5 é dar uma ordem para que aqueles irmãos vivessem. E aí, lembra que eu falei um tempo atrás que a maioria das vezes que Paulo é traduzido com essa palavra vivessem, ele está usando uma palavra caminhar. Caminhar por aí. Dirigir a sua vida. Ou seja, o que ele está dizendo é uma ordem para que eles dirigissem a sua vida, para que eles conduzissem a sua própria vida como filhos da luz. Uma vez que eles eram trevas, mas haviam se tornado filhos luz no Senhor, em Cristo, certo? Eles deveriam agora obedecer a ordem de viver como filhos da luz. Outra expressão também usada pelo Senhor Jesus, em João 12, 35 a 36, quando ele disse-lhes então Jesus,
Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Repara que novamente Jesus ele está contrastando luz com trevas. Aqueles que estão no caminho com ele, o seguindo, e aqueles que estão no escuro, que não sabem para onde estão indo. Também num contexto de decisão sobre crer no Senhor Jesus ou não crer, e crer no Senhor Jesus para não ser pego de surpresa. Interessante. Porque em 1 Tessalonicenses 5, 2-7, Paulo também fala algo muito parecido com isso. Olha o que ele diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando está escuro, né? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. O que Paulo está dizendo aqui é que os filhos da luz estão alerta, eles não estão dormindo. Paulo ele vai usar a mesma metáfora aqui em Efésios, posteriormente. Agora, Paulo ele demonstra 3 frutos. Deixa eu ver se está ali. Ok. Ele demonstra 3 frutos, 3 resultados que podem ser observados num filho da luz. O primeiro é a bondade. A bondade é uma retidão de coração. Também envolve uma gentileza. Literalmente ser gentil, ser bondoso, ser íntegro. A justiça, que no sentido amplo é o estado daquele que é o que deve ser. Lembra? Para lembrar disso, você deve lembrar daquela geladeira na sua casa que entrou justo, né? Naquele espaço. Ela tinha justamente o tamanho que ela deveria ter, certo? Então, essa é a ideia de justiça. Ele encaixa exatamente onde ele deveria encaixar. Ele é exatamente o que ele deveria ser. Também da doutrina vai falar daquele estado que o homem alcança quando ele é aprovado por Deus. E nós sabemos que isso é algo que ele produz em nós. E também uma vida de pureza, justa, né? Justiça, pensamentos e sentimentos corretos. Tudo isso está envolvido nessa palavra, justiça. E por fim, a verdade. Pode parecer muito óbvio o que eu vou falar, mas a verdade é tudo aquilo que não é mentira. Certo? A pior mentira é aquela que se parece mais com a verdade. O Pierre costuma usar a seguinte ilustração. Se você tem, eu não lembro a proporção que ele fala, mas se você tem um copo de água pura com um pinguinho de veneno ali, aquela água já não é pura. E aquela água vai matar você. Porque tem veneno. Mas parece pura. Só que ela tem um tiquinho de mentira ali no meio. Amados, muitas coisas hoje têm sido pregadas em muitas igrejas, muitas coisas têm sido defendidas e faladas pelo mundo, e que nós aceitamos assim, que não, deve ser verdade, olha quanta verdade tem aqui. Só que você não está vendo o veneno que está ali junto. Uma verdade com um pouquinho de mentira. É uma mentira, amados. É uma meia verdade, é uma mentira completa. Ok? Tudo bem. Além disso, a verdade também tem relação com o ensino correto sobre Deus.
o ensino correto sobre os propósitos de Deus, o ensino correto sobre os deveres do homem, opondo-se às superstições de gentios e invenções dos judeus, opiniões e preceitos de falsos mestres, mesmo entre os cristãos. Estou citando o dicionário aqui. Então, a verdade, ela tem relação também com o ensino verdadeiro sobre Deus. E todos esses frutos, contrários à natureza humana, contrários à impureza, contrários à imoralidade, que é justamente o que o homem não deve ser, daquelas coisas que não devem ser mencionadas entre os irmãos, contrárias à ganância, que é a idolatria, contrárias à adoração de falsos deuses, tudo isso rebatido com a verdade. E como eles deveriam, então, viver como filhos da luz? Como é que eles poderiam dar esses frutos? Ele fala: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, aprendendo o que é agradável ao Senhor, examinando, testando, provando, julgando, verificando se aquilo é genuíno ou não. A palavra que ele usa aqui é como uma palavra que era utilizada para definir se um metal precioso era realmente verdadeiro. Ok? É a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Aprendam a discernir a vontade, o que é agradável a Deus, o que o agrada, o que é aceitável diante de Deus, o que é santo. Lembra que a gente falou que normalmente a gente faz a pergunta errada, né? A gente pergunta assim: isso é pecado? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? A pergunta deveria ser: isso é santo? Isso é agradável? Isso é aceitável diante de Deus? Você está tranquilo de chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu tomei essa decisão. Deus, eu fiz isso. Deus, eu decidi fazer isso com o meu corpo. Eu decidi fazer isso com a minha família. Eu decidi assistir tal coisa. Eu decidi clicar em tal coisa na internet. Isso é santo? Isso é totalmente aceitável diante dele? Ou tem um pouquinho de veneno ali no meio? Ou muito, de vez em quando. Olha que interessante, Provérbios 1, 7. Já li esse texto, lê de novo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Para discernir o que é agradável ao Senhor, é necessário ter temor do Senhor. Certo? Aquele temor que é aquela mistura de medo e respeito. Estou pensando se eu faço a ilustração. Sabe quando, maridos, sabe quando vocês percebem que a esposa está aquela nuvem negra em casa, assim, mas não sai nenhuma palavra, nada muito claro, está meio nublado o dia, igual lá fora, assim. Aí você vai com jeito, com temor, para conhecer o princípio da sabedoria, tá vendo? Para conhecer o que está acontecendo ali e saber o que pode ser agradável fazer nesse momento, né? Porque você não quer suscitar uma ira naquele momento. Esse é o tipo de temor que dá a sabedoria. Você chegar a Deus com temor e entender assim: Senhor, o que te agrada? O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Por mais que eu não entenda, eu vou fazer. Porque eu quero agradar ao Senhor. E eu temo ao Senhor. Não quero ver a sua ira. Porque eu amo ao Senhor, não quero te deixar irado. Eu preciso entender. Esse é o princípio, é o primeiro passo para a sabedoria. Porque o insensato, o que ele faz? Ele chega de qualquer jeito. Certo? Ele despreza a sabedoria e a disciplina. Algumas versões vão falar o ensino. Provérbios 2, 4 a 6 diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata,
e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha que maravilha esse texto. Amados, imagina se nós buscássemos a sabedoria de Deus como nós buscamos uma carreira excelente. Se nós buscássemos a sabedoria de Deus como nós buscamos aquilo que nos agrada. Certamente este mundo seria diferente. Então, amado, quem vive na luz, o Filho da luz, que deseja viver em bondade, justiça e verdade, ele busca o conhecimento de Deus. Ele busca a sabedoria de Deus como um tesouro. Ele deseja conhecer a Deus para lhe ser agradável, não porque ele acha que isso vai salvá-lo, mas porque ele sabe que Deus o salvou para isso. Nunca inverta essa ordem. Certo? Efésios 2, 8 e 9, vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas vocês são salvos por Deus para boas obras, para ser criação de Deus, para boas obras que Ele criou, que Ele fez antes de vocês o conhecerem. Quando você inverte essa ordem, né, quando você pega assim, a salvação pela graça, inverte com as obras, para que as obras te tragam a salvação, o que acontece é que você se torna um pecador indo para o inferno feliz, porque você acha que é uma pessoa boa, ao invés de ser um pecador arrependido e talvez até triste, que sabe que é terrível, mas está indo para o céu, porque ele entendeu que precisa do Senhor Jesus, entendeu que precisa ser salvo. Em outras palavras, o Filho da luz devem dar bom testemunho, viver de modo digno do chamado, que é o nosso tema desse ano, praticando o que é excelente, buscando conhecer aquilo que agrada a Deus. Agora, o bom testemunho, ou viver como filho da luz, também envolve outra coisa, que é o bom testemunho de não estar associado a obras inúteis, mas expondo-as. O bom testemunho não se associando às obras inúteis, mas expondo-as. Paulo, ele faz um jogo de palavras aqui, ao demonstrar que os frutos do Filho da Luz, e dizer que não devem praticar obras infrutíferas. É literalmente isso que ele está falando. Porque outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável a Deus, ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Não participar aqui é, novamente, não ter comunhão com esse tipo de obra. Novamente aqui não é uma questão, novamente aqui a questão é de não ser participante das obras inúteis, ou seja, não ter comunhão, koinonia, com aqueles que praticam obras que vão contra aquilo que é bondoso, justo e verdadeiro, e contra aquilo que agrada a Deus. Algo muito parecido com o que Paulo disse alguns versículos antes. No versículo 7 ele disse, portanto, não participem com eles dessas coisas. Mas aqui ele adiciona um elemento, não somente de evitar, mas confrontar. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Não pode ser mencionado entre os santos, não é verdade? Não é apropriado. Vimos versículos antes. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aquilo que está oculto e que até mencionar é vergonhoso, algo que destruiria a reputação daquelas pessoas, certamente deve ter relação, eu creio, com aquilo que não deve ser mencionado entre os cristãos. A imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, a impureza
e a cobiça, que é a idolatria, o desejo de ter cada vez mais. Mas por mais vergonhoso que sejam essas coisas, elas devem ser expostas. O mínimo necessário, é verdade, para que elas sejam tratadas. Para que elas devem se tornar conhecidas. Ele fala, exponham-nas. Deem uma sentença. Refutem, confronte. Repreenda severamente. Admoeste, reprove. Exigir prestação de contas. Como é que está aquilo? Mostrar para alguém a sua falta. E exigir uma explicação. Todas essas são definições dessa palavra. Exponham-nas. Inclusive castigar e punir. Eu creio que a gente pode relacionar isso com o processo de disciplina bíblica, ou seja, não deixar o pecado impune, mas demonstrá-lo e expô-lo quando necessário, ou o quanto necessário, o mínimo necessário, nós esperamos, para que seja tratado. Mateus 18, 15 a 20, se o irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Exponha o mínimo possível, é o que ele está dizendo aqui. Se ele não ouvir, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Vai ter que expor um pouco mais. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Vai ter que expor mais. E se ele se recusar a ouvir a igreja, trate-o como pagão e publicano. Bom, então, é aquele momento em que a única separação ordenada é possível. Não pode haver relacionamento com quem está em pecado e não quer tratar o pecado. Digo a verdade, tudo que vocês ligaram na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, aquilo que se faz na disciplina eclesiástica, na disciplina bíblica, na igreja, ela é o reconhecimento de algo que Deus já fez no céu. Assim como, mais ou menos como o batismo, né? É o que já aconteceu, a gente só está reconhecendo. Também digo que se vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E talvez do lado de tudo posso que me fortalece, esse seja outro texto, um dos mais mal interpretados que há por aí. Onde há 2 ou 3, há culto. Não é mentira, mas o texto não está falando isso. O texto está falando de disciplina. Onde 2 ou 3 estiverem ali reunidos no meu nome, reconhecendo que aquele irmão ele deve ser excluído, estou ali com eles. Estou no meio deles. Eu creio que também é por isso que Paulo contrasta luz com trevas. Porque Jesus, quando fala sobre expor as obras, ele está falando sobre isso também. A proximidade com Cristo revela as obras. João 3, 19 e 21, novamente o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Eles têm medo de que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, e deem glória a Deus, porque tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas têm as suas obras que não querem que sejam expostas, naturalmente porque são coisas vergonhosas, mas isso precisa ser exposto para ser tratado. Inclusive, eu creio que ao não expor essas coisas, acobertando, as outras pessoas correm risco de serem coparticipantes. Por isso que Paulo está dizendo assim, não seja coparticipante com essas coisas. Ao contrário, essas obras devem ser expostas e tratadas biblicamente. Olha o que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17.
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Qual palavra é aqui? Para expor. Para a exposição. Para a correção. Tá vendo? Você precisa expor para corrigir e para instruir na justiça. Para mostrar assim, ó, você está no caminho errado, você precisa vir ao caminho certo e agora você precisa continuar justamente no caminho que você precisa seguir. Certo? Para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quem preparou essa boa obra? Deus. Certo? Ele preparou essa boa obra para aqueles que estão sendo tratados no seu pecado. Para crentes. A Bíblia é a única ferramenta que pode expor o pecado e tratá-lo de maneira satisfatória. Não adianta expor o pecado e não usar a Bíblia para tratá-lo. Porque dessa maneira ela vai tornar a pessoa apta para servir ao Senhor com toda boa obra. E há uma última ordem nesse texto, mas ela é para aqueles que estão tendo as suas obras expostas. O que ele fala? Um bom testemunho que leva ao despertar espiritual. Versículo 14, ele diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amados, Paulo está falando com irmãos. E ele está falando com irmãos que estavam no meio daquela igreja. Enquanto aqueles irmãos se manifestassem, se mantivessem afastados, não participando daquelas obras, mas expondo-as, aqueles irmãos de Éfeso teriam a oportunidade de despertar do sono aquelas pessoas que estavam vivendo em imoralidade. Entende? Enquanto aqueles irmãos não se misturassem, não se deixassem influenciar por aquelas obras, então eles teriam a oportunidade de acordar os outros que estavam vivendo dessa maneira. E de novo, reparem, Paulo está falando com irmãos. Pessoas estavam ali no meio da igreja de Éfeso e precisavam ser despertadas do sono. Despertadas de uma vida desatenta. Haviam pessoas naquele meio, Paulo está alertando, que não eram irmãos. Que precisavam ser alertados quanto ao seu estilo de vida, que demonstrava que eles não eram convertidos, para que eles tivessem a oportunidade de acordar. Essas pessoas, elas estavam dormindo e elas precisavam despertar, é uma ordem. Elas estavam mortas e elas precisavam levantar, é uma ordem. Precisavam levantar dentre os mortos para que então Cristo pudesse brilhar nelas também. Para que eles fossem convertidos. E essas pessoas, eu creio, estavam ali no meio. Estar na igreja não fazia daquelas pessoas salvas. Elas precisavam nascer de novo. Elas precisavam se arrepender dos seus pecados. Elas precisavam confirmar e confiar na obra redentora de Cristo, para que a luz do Senhor brilhasse sobre elas. Algumas aplicações para nós nesse texto. Você tem vivido como um filho da luz. Quando você pensa na bondade, a gente pode pensar na forma como nós tratamos as outras pessoas. Será que a forma como você trata outras pessoas reflete o relacionamento com Cristo? Será que como nós lidamos com pessoas no trabalho, com vizinhos, com a nossa própria família, demonstram o nosso relacionamento com Cristo? Quando nós pensamos em justiça, nós podemos pensar na condição da nossa vida, no estado da nossa vida diante do padrão de Deus. Será que nós estamos vivendo justamente como deveríamos, ou estamos vivendo justamente como não deveríamos? E se você é como eu, há momentos que você está escorregando e saindo fora da justiça, e aí você precisa se arrepender e voltar para a justiça. E a verdade, a gente pode pensar na condição do nosso conhecimento verdadeiro de Deus. E quanto que a gente tem vivido de acordo com esse conhecimento verdadeiro? Ou ainda, o quanto que a gente tem
aceitado de mentiras sobre Deus, aceitado de mentiras do mundo, que o mundo fala sobre Deus, tentando nos ensinar, tentando ensinar os cristãos, ensinar a Bíblia o que é amor, o que é altruísmo, tentando ensinar o que é coragem, tentando ensinar o que é cuidar do próximo. E se afastando da verdade de Deus. Como tem sido o seu testemunho em relação a não se associar com o pecado? Você tem se disposto a participar, a ser coparticipante do pecado de outros irmãos? Aceitando e não confrontando? E nesse mesmo sentido, você tem demonstrado interesse em ajudar irmãos a lidar com o pecado? Lembrando, nesse caso, aquela exposição mínima possível, mínima necessária, que começa ali conversando só com aquele irmão e expondo o pecado para que então ele possa se arrepender, ou tendo que levar outras pessoas para que sejam testemunhas, até o ponto de levar a igreja se necessário. Mas o nosso desejo sempre é expor o menos possível. Há áreas na sua vida que precisam ser despertadas espiritualmente? Onde você tem dormido, irmão? Onde você tem, em qual área você tem vivido como um descrente? A gente precisa pensar sobre isso. Você já pensou na possibilidade de estar vivendo entre os irmãos, mas não ser nascido de novo? Isso, eu queria usar esse livro. Eu já compartilhei algumas coisas, coloquei na mensagem passada, mas eu queria compartilhar algo desse livro sobre a conversão. Ele demonstra que conversão começa com um verdadeiro arrependimento, e ele faz, eu vou usar o texto do autor, porque eu não consigo fazer melhor do que ele fez, para demonstrar o falso arrependimento. Ele fala: muitas vezes tratamos o arrependimento como um chamado para pôr a vida em ordem. Fazemos boas ações para compensar as más. Tentamos igualar os pratos da balança, ou mesmo colocar mais peso no lado das coisas boas. Por vezes falamos sobre arrependimento como se fosse uma resolução de ano novo, religiosa e extremamente séria. Não vou mais perder a calma com os meus filhos. Nunca mais vou ver pornografia. Nunca mais vou gastar meu tempo de trabalho com outras atividades. Vou parar de falar mal do meu chefe pelas costas. No entanto, mesmo que corrijamos o nosso comportamento em uma ou outra área, pode acontecer de o nosso coração continuar devotado aos nossos ídolos. Os fariseus ilustram essa ideia. Eram os indivíduos mais bem comportados da Palestina. O tipo de pessoa que você gostaria de ter como vizinho. Não permitiam que os filhos deixassem a bicicleta largada na frente do portão. Não davam festas barulhentas e nem jogavam tocos de cigarro no canteiro de flores. Sempre limpavam a sujeira do cachorro. Eram cidadãos exemplares, no entanto, Jesus os chamou de sepulcros caiados, lindos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. O fato é que não apenas pessoas más são idólatras. Pessoas boas, morais e até religiosas também adoram ídolos. E arrependimento não é sinônimo de determinação moral. Aí então ele parte para demonstrar o que é o arrependimento. Ele fala: o verdadeiro arrependimento é uma nova adoração. Tem o aspecto da vida transformada, tem esse aspecto, mas a mudança de comportamento é resultante de mudança de adoração e não o contrário. Arrepender-se é ser convencido pelo Espírito Santo da pecaminosidade do seu pecado, não da maldade de seus atos, mas da traição de seu coração para com Deus. Arrepender-se significa odiar o que você amava e servia, seus ídolos, e dar as costas para isso. Arrepender-se significa voltar-se em amor para o Deus que antes odiávamos e servi-lo. É uma lealdade nova e profunda.
Se arrepender é de fato uma mudança de adoração e nas nossas igrejas não devem pressionar as pessoas a decisões apressadas e refletidas em favor de Jesus. Antes devemos chamar pessoas ao arrependimento. Aí ele mostra características de um falso convertido. Ele fala, um falso convertido é alguém que, com frequência, se empolga com o céu, mas não considera os cristãos e a igreja local, mas considera os cristãos e a igreja local uma chatice. Ele pensa que o céu deve ser ótimo, quer Deus esteja lá, quer não. Ele gosta de Jesus, mas não se compromete com o pacote completo de obediência, santidade, discipulado e sofrimento. Ele não sabe fazer distinção entre obediência motivada por amor ou por legalismo. Ele se incomoda mais com os pecados dos outros do que os seus próprios. E ele dá valor à graça, ele dá pouco valor à graça e muito valor à sua comodidade, ao seu conforto. Pelo contrário, os verdadeiros convertidos é alguém que ama seus irmãos em Cristo e a igreja local porque ama a Deus. Ele deseja ter comunhão com Deus e não apenas a comodidade do céu. Ele entende que seguir a Jesus significa discipulado e ele obedece a Deus por amor a ele. Ele anseia confessar seus pecados e abandoná-los. E ele dá grande valor à graça e pouco valor aos seus próprios desejos. Amados, eu tive que ler isso aqui, eu tive que pensar nisso aqui em relação à minha própria vida. Ele faz perguntas profundas aqui. Ele coloca coisas profundas aqui. Tarefas para essa semana. Quando a gente trabalha com tarefas, existe uma tentação. Você é tentado a desligar-se da mensagem inteira, porque você quer saber o que você vai fazer essa semana. Agora, fazer a tarefa sem ter o conhecimento cria um hipócrita, cria um fariseu, certo? Então, eu dou as tarefas como uma ajuda, né, as aplicações como uma ajuda para você entender o que fazer, o que você pode fazer essa semana para aplicar essas coisas na sua vida. Mas não quer dizer que você não deva ouvir o resto da mensagem, tá bom? Então, cuidado com essa tentação. Então, leia Efésios 5, medite nos versículos 8 a 14, usando aquele método de observação, interpretação e aplicação. Ore a Deus para produzir frutos da justiça. Prepare-se para o grupo Céu, lendo e meditando nas perguntas da mensagem. Então, pegue um dia, lá terça, quarta-feira, para fazer isso. Nessa semana, coloque isso no seu devocional. Pense em como você pode viver como filho da luz, bondade, justiça e verdade. Pense nos seus relacionamentos, pense no padrão de vida que você leva. Quanto você tem investido em conhecer a verdade. E pense em uma área da sua vida que você precisa despertar espiritualmente. Ok? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia. Novamente, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado porque o Senhor não nos ama baseado no que nós fazemos, mas apesar do que nós fazemos. E ajuda-nos, Deus, a compreender a tua vontade. Ajuda-nos a despertar em áreas que talvez nós estejamos dormindo, áreas que talvez nós estejamos distraídos. E Deus, se há ainda alguém que está ouvindo, tanto aqui, como talvez ouvindo essa mensagem gravada, e não te conhece ainda, e não se converteu de fato, toque o coração dessa pessoa para que ela possa conhecer o Senhor Jesus, como de fato o Senhor deseja que ele seja conhecido. Ajude essa pessoa a se arrepender e ter uma nova vida em Cristo.
É o que eu peço, em nome do teu filho Jesus. Amém.